Biologia, módulo 1, unidade 3, qualidade de vida. Avaliação 3. Tema 1. Uma doença para entender a saúde. Peste negra foi uma epidemia no século XIV que causou terror no mundo, principalmente na Europa, matando 25 milhões de europeus. Foi chamada a epidemia da peste bubônica. Os sintomas dessa doença eram inflamações nos gânglios linfáticos, nossas células de defesa. Esses gânglios apareciam nas regiões das axilas e virilhas. São as ínguas, que eles chamavam de bubões. Vem daí o nome peste bubônica, peste dos bubões, desses gânglios que apareciam nas axilas e nas virilhas. Causava dores nos braços, pernas, febre, manchas escuras no corpo e morte em até 5 dias. A causa das doenças era muita aglomeração de pessoas e condições precárias de higiene. Não existia higiene naquela época. O combate à doença. Em 1894, o médico francês observou esses gânglios, esses bubões, e encontrou uma bactéria, a Yersinia pestis. Em 1911, outro médico descobriu essa mesma bactéria em pulgas de ratos. As pulgas eram o vetor, era o ser vivo responsável pela transmissão dessa doença. A prevenção, a profilaxia dessa doença eram cuidados com a higiene e combater os ratos. O tratamento da doença hoje se dá por antibióticos. Por quê? Porque a causadora é uma bactéria e o antibiótico mata bactérias. O primeiro antibiótico foi a penicilina, que foi descoberto em 1928. Então, naquela época, não existiam antibióticos. Então, o combate à doença era combater os ratos e ter muita higiene. A epidemia de dengue no Brasil. O agente patogênico é um vírus e a forma de transmissão é uma picada do inseto. Na peste bubônica, o agente patogênico era uma bactéria e a forma de transmissão eram pelas pulgas dos ratos. No caso da dengue, é um vírus e o inseto é o mosquito Aedes aegypti. Prevenção: evitar a proliferação dos mosquitos, evitando o acúmulo de água onde a fêmea possa depositar seus ovos. Então, não devemos acumular a água em hipótese alguma para evitar que a fêmea continue depositando seus ovos e originando mais insetos. Afinal, o que é saúde? Alguns fatores determinam o padrão de saúde da população. Então, tem que ter qualidade de água tratada para poder consumir, o tratamento de esgoto, a moradia, obtenção de alimentos, uma boa alimentação e acesso à medicina, principalmente às vacinas. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida do progresso de um povo e se baseia em 3 dimensões: a renda que o povo tem, a educação que o povo tem e a saúde, o acesso à saúde que este povo tem. Isso indica o índice de desenvolvimento dessa população. Classificação para as doenças. As doenças podem ser infecciosas, hereditárias, congênitas, degenerativas, causada por substâncias, causada pela falta de nutrientes e doenças de origem mental. Doenças infecciosas são causadas por um agente patogênico, um agente que causa doenças. Então, pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, vermes. São doenças infecciosas. São transmitidas entre as pessoas ou por meio de um vetor, como é o caso da dengue, por exemplo. As doenças hereditárias não são doenças infecciosas, são associadas ao código genético, aqueles que são transmitidos de pais para os filhos. Doenças congênitas são doenças de nascença. São as malformações embrionárias, que podem ser múltiplas causas ou causas desconhecidas. O fumo, o álcool e outras drogas afetam o embrião na fase do seu desenvolvimento. Doenças degenerativas são decorrentes da velhice, como a perda da audição, mal de Alzheimer, alguns tipos de câncer, quando a célula já está envelhecida, né? Então ela tem uma má divisão e acaba causando câncer. Doenças causadas por substâncias que agridem o organismo, como mercúrio, chumbo, metanol, podem causar intoxicações e gerar doenças. O fumo, que é o tabaco, o álcool, outras drogas, também pode afetar, principalmente na fase de embrião. Doenças pela carência de nutrientes, como anemia, por exemplo,
que é a falta de ferro. A hemoglobina, que está presente nas hemácias, uma célula do sangue, ela é formada essencialmente de ferro. Ela precisa desse ferro para poder captar o oxigênio e levar esse oxigênio para todas as células. Então, se eu não tenho ferro, eu não vou formar hemoglobina, a hemácia fica sem hemoglobina e tem uma deficiência no transporte desse oxigênio e causa anemia. Por isso que a pessoa com anemia tem muito cansaço. Escorbuto é a falta de vitamina C, causa inflamação nas gengivas e até perda dos dentes. Então aqui a gente está falando só de 2 elementos, que é o que está no livro de vocês. Doenças de origem mental são as psiquiátricas, como a síndrome do pânico, que é o medo de conviver socialmente, a anorexia, que é um distúrbio alimentar, a pessoa sempre se acha gorda, então ela tem dificuldade no relacionamento com os alimentos. Agora vamos para alguns conceitos, como epidemia, pandemia, surto e endemia. Epidemia é um grande aumento no número de casos de uma doença em um curto espaço de tempo. Por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola. Isso é uma epidemia. Então, muita gente tem a mesma doença em um período muito pequeno. Causa uma epidemia. Uma pandemia é uma epidemia em proporções mundiais, como foi o caso da AIDS. Um surto é uma pequena epidemia, que pode ocorrer numa cidade, num bairro, às vezes até numa escola. Uma endemia são restritas a algumas áreas ou regiões, geralmente associadas a um vetor, a quem vai causar a doença, como é o caso da malária e da esquistossomose. A malária, ela ocorre só em regiões de áreas tropicais, então aquelas regiões quentes, né, como o norte do Brasil, América Central, a parte mais sul aqui da África, e é causada por um mosquito do gênero Anopheles. A esquistossomose já é causada em regiões onde vive um caramujo na beirada, nas margens dos rios. Então tem um verme, e esse verme ele precisa desse caramujo para se desenvolver. Então a pessoa que entra nesse rio, que tem esses caramujos infectados, ele vai adquirir essa larva que vai entrar pela pele dele e vai se alojar no seu organismo, inchando essa região da barriga, por isso que essa doença tem o nome de barriga d'água. A prevenção são vacinas, hábitos de higiene e saneamento básico. O que é um saneamento básico? É ter a coleta de lixo, o lixo não ficar jogado a céu aberto, ter uma água tratada e a coleta e o tratamento do esgoto.